Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo aqui do canal Investindo para o Futuro. Se você gosta de ações e fundos imobiliários, você está no lugar certo. Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal que ainda não é inscrito e vamos lá para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre o método do preço teto. Ele é usado pelo mega investidor Luiz Barsi Filho e também por muitos outros investidores do mercado de renda variável. Ele consiste em estipular um preço limite para a compra de uma ação, almejando um determinado ganho de dividendos com base no histórico de pagamentos daquela ação. E como exemplo prático para hoje, vamos utilizar a ação da Sanepar. Na bolsa, ela é negociada com os códigos SAPR11, SAPR4 e SAPR3. A 11 no caso é uma unit, é uma união de mais de um tipo de ação. No caso, ela é composta por uma SAPR3, uma ordinária, e 4 SAPR4 preferenciais. Então as 5 ações compõem uma SAPR11. Então para começar, vamos falar um pouquinho da empresa para quem ainda não conhece. Então a Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, é uma empresa de prestação de serviços de saneamento básico. Ela é pública, ou seja, mais da metade das suas ações está em poder do governo. Ela é responsável pela prestação de serviços de saneamento a 345 cidades paranaenses e Porto União, em Santa Catarina, e além de 297 cidades, localidades de menor porte. Ela é responsável pela administração de mais de 54 mil quilômetros de tubulações utilizadas para distribuição de água potável e também 35 mil quilômetros de rede de coletora de esgoto. Toda a população das cidades atendidas recebe água tratada, enquanto 72,5% é atendida pela coleta de esgoto. E só para comparação, a média nacional de coleta é de 59,7% e tratamento e assistência de 34,9%. Então a Sanepar comparada com a média nacional é bem mais eficiente. Então estamos falando aqui de uma gigante aí do setor de saneamento básico. Então agora que já sabemos um pouquinho da empresa, vamos diretamente ao método agora de investimento. Então falando agora do método do preço teto, uma das formas de fazer esse cálculo é se basear na expectativa futura de dividendos que uma empresa irá distribuir. Mas na verdade essa não é a forma mais recomendada, porque dificilmente a gente vai saber o resultado futuro dessa empresa e muito menos a sua distribuição de dividendos. Não sabemos quanto do lucro que ela vai ter e nem quanto desse lucro ela vai poder distribuir para os seus acionistas. Então a forma mais recomendada de se fazer esse cálculo é se basear na média de dividendos pagos nos últimos anos da empresa. Nos exemplos que eu vou passar a seguir, a gente vai utilizar uma média dos últimos 4 anos da empresa. Eu não poderia, por exemplo, basear só no último ano ou em algum ano específico, que pode ter algum evento não recorrente, algum lucro excepcional. Então a média é pegar os últimos anos, pelo menos os últimos 4, e fazer uma média dessa distribuição. Aí a gente consegue chegar numa média de dividendos para poder fazer o cálculo. Então, como eu falei lá no início do vídeo, na empresa que a gente vai usar é a Sanepar. O tipo de ação é a Unit, né, SAPR11, o código 11, né, que é a união de 4 SAPR4 mais uma SAPR3, que forma a Unit. O valor atual dela é R$ 18,88 no dia que eu gravei esse vídeo. O menor preço nas últimas corridas financeiras é de R$ 17,17, a máxima foi de R$ 21,42. Então ela está um pouquinho acima da mínima, né? Ela está num preço interessante. O dividendo yield médio dela nos últimos 12 meses foi de 5,78%, ela pagou R$ 1,09. Nos últimos 12 meses se desvalorizou 7%, né? 7,77%. No mês atual ela subiu 4%, então até que ela teve uma certa valorização esse mês. Então acho que ela está bem próxima aqui do valor mínimo. Então é esse valor de 18,88 que a gente vai usar para se basear nas simulações e nos cálculos dos próximos slides. Aqui a gente consegue ver os valores que ela pagou ao longo dos anos, né? Em 2018 ela pagou R$ 1,11, 2019 R$ 1,43, 2020 99 2021 R$ 1,09. Aqui numa análise rápida, né, eu olhei até uns anos mais para trás aqui, ela vinha até 2019 numa crescente, aí, pagando cada vez mais dividendos. Em 2020, acredito que devido à pandemia, também um pouco a seca, ela acabou diminuindo um pouco a distribuição em 2019, diminuindo essa distribuição de dividendos. Em 2021 já voltou a aumentar, né, pagando 10 centavos a mais do que 2020. 2021 pagou R$ 1,09. Então, baseado nesses valores, nesses 4 últimos anos, nós vamos estipular uma média. Baseado nessa média, a gente vai seguir com os cálculos.
Então, fazendo a média daqueles valores pagos no ano que a gente viu no slide anterior, a gente chega ao valor de R$ 1,15 de média de pagamento anual. Que, baseado no valor atual que está hoje, R$ 18,88, nós temos um dividend yield médio de 6,09%, o que é um bom número. Hoje a Selic está em mais de 10, né? Então ela está perdendo um pouquinho para a inflação, mas em anos anteriores a gente chegou a ter a Selic próxima a 0, 2, 3. Então até o ano passado ela estava pagando mais do que a Selic só de dividendos. Então acredito que para esse ano o dividendo deve subir, mas é um bom número levando em consideração outras ações aí que a gente tem no mercado. Um outro fator importante aí que a gente vai levar em conta no cálculo é o payout, né? É a porcentagem que a empresa distribuiu do seu lucro. Então, quantos por cento do lucro ela distribuiu que se tornaram dividendos, né? Em 2018, ela distribuiu 47,49% do lucro, em 2019, 30,59%, em 2020, 29,35%, em 2021, 38,53%. Isso aqui tem muito a ver também com o investimento da empresa, né? Mas ela distribui um pouco menos dos dividendos do lucro porque ela está investindo mais, então ela tem que pagar um pouco das dívidas, e isso faz parte da gestão da empresa, mas é uma média interessante, bem maior que muitas outras empresas aí da bolsa. Outra informação relevante aí que a gente vai precisar para o cálculo também, né, é o lucro do último ano da empresa, né, que foi de aproximadamente 1,1 bilhão de reais, né, levando em consideração o quarto trimestre de 2020, que é esse último resultado que ela soltou do terceiro trimestre de 2021. Então o lucro foi de 1,1 bilhão nesse último ano. Então, se a gente pegar esse lucro e dividir pelo número de ações da empresa, que somando as SEPR3 e a 4, ela tem um total de 1 bilhão 511 milhões de ações. Então, se dividir esse lucro pelo número de ações, a gente chega ao lucro por ação de 75 centavos. Ou seja, para cada ação que ela tem em circulação, ou retida na mão do controlador, né? Então, para cada ação que ela tem disponível, a empresa lucrou 75 centavos. Então, assim, se o lucro por ação no último ano é de 75 centavos e ela mantiver essa média de payout aí, que nos últimos anos a média é 36,6, então o dividendo projetado para a empresa para esse ano em torno de 27 centavos, né? Projeção agora para 2022, baseado no lucro por ação, né, que já é um fato, e se ela manter esse payout médio que ela está tendo, então seria um dividendo projetado de 27 centavos. Então agora que chegamos ao valor de 27 centavos, vamos ao cálculo do dividend yield anual. Então se o lucro por ação foi de 75 centavos, mantendo essa média de 36%, como a gente já falou, o dividendo por ação, né, o 3 ou da SEPR3 ou 4 seria 27 centavos. No caso da Unity, que é a SEPR11, como ela é composta por 5 ações, daria um total de R$ 1,35. Baseando-se na cotação atual, que é de 18,88, o dividend yield da empresa no ano seria de 7,15%. O dividendo atual vai estar de 5,7%. Então, se mantivermos essa perspectiva, o dividendo atual de 7,15 já seria um acréscimo mais de 1% no dividendo atual. Mas pensando no cenário atual, nas projeções da empresa, né, da Sanepar, esse número tende a melhorar ainda muito mais. Eu peguei aqui em alguns sites algumas notícias da empresa, e uma delas, como essa que eu destaquei aqui, a manchete, né, que a empresa está completando 59 anos e se consolida como referência no setor do país. Os indicadores estão mostrando uma empresa assim, muito acima da média nacional. Em 2021, até o terceiro trimestre, que foi esse último resultado que ela apresentou até agora, os investimentos para aumentar a receita e o lucro da empresa já somam 918 milhões, ou seja, 30% a mais em relação aos primeiros 9 meses de 2020. E aqui uma outra notícia, né, um novo cenário, ela fala que prestes a completar 60 anos, foi assinada uma nova lei, né, pelo governador lá do Paraná, né, o Ratinho Júnior, que ampliou a área de atuação da empresa e a área de atuação e competitividade da empresa, considerando o novo cenário do novo marco legal do saneamento. Essa nova lei que foi assinada pelo governador, ela autoriza a empresa a atuar fora do Paraná, porque até então ela está limitada ali no estado, né, por ser uma estatal. Então com essa nova lei, ela consegue atuar fora do estado, inclusive fora do país, né, também, né, no exterior, como fala aqui,
na exploração de serviços públicos e privados de saneamento. Então esses novos negócios podem ser uma nova fonte de receita para a empresa, possibilitando a redução de tarifas e mais investimentos no Estado. Ou seja, uma empresa que já é boa ainda pode se tornar melhor, ainda mais uma nova receita e mais lucrativa ainda com essa nova lei que foi colocada em vigor. Então, baseado nessas notícias, nessa nova expectativa, eu aumentei um pouquinho a média de payout distribuído pela empresa, o que é bem possível. A gente viu lá nos últimos anos que ela já distribuiu algo em torno próximo a 50%. Então, se ela aumentar esse payout de 30 e poucos por cento para 50%, se baseando no lucro atual, que é de 75 centavos, que pode aumentar ainda, se baseando nesse atual, ela distribuiria R$ 1,85 por ação e unit. E baseando na cotação atual, o seu dividendo yield já iria para 9,79%, então bem próximo já da Selic. Então, só de dividendos que a empresa pode pagar, desconsiderando a valorização, só de dividendos, ela já quase que bate a taxa Selic. E pensando num cenário ainda um pouquinho mais otimista e completamente possível, né? Pensando que a empresa poderia pagar 65% do seu payout, o que é bem possível, esse lucro, e pensando no mesmo lucro por ação, né? Sem contar o que a empresa ainda pode lucrar mais no futuro, baseando-se no mesmo lucro e com um payout um pouquinho maior, em torno de 65%, esse dividendo projetado por ação já iria para R$ 2,43. Então, e baseando no preço atual, o dividend yield já iria para 12,87, ou seja, dá mais de rendimento, mais de 1% ao mês só de dividendos. Você vai receber mais de 1% já no bolso, sem precisar vender nenhuma ação, só de lucro mesmo, de dividendo no bolso. Então agora, depois de todas essas projeções de dividend yield baseado nos históricos de pagamento, vamos ao cálculo do preço teto em si. Então, com todas aquelas informações na mão, né, dos slides anteriores, o lucro por ação, né, que atualmente é de 65 centavos por ação, e a média, o payout médio, né, que a gente vai utilizar atual, que é 36,6, baseado nos últimos 4 anos. Então a gente teria um dividendo projetado, né, para a unit, né, que são as 5 ações, que é 25 centavos por ação, né, vezes 5, para compor a unit, daria R$ 1,35 por ação. Então, se a sua expectativa for receber dividendos 5% ao ano, baseando-se nesse dividendo projetado de 1,35, você poderia pagar até R$ 27 por cada ação, que você ainda estaria dentro dos seus 5% de dividendo que você iria receber. Se a sua expectativa for de 6% ao ano, o seu preço teto limite que você poderia pagar na ação para receber esses 6% seria de R$ 22,50. Se o seu limite, se a sua expectativa for de receber 7% de dividend yield, o preço limite que você poderia pagar seria de R$ 19,28. Ou seja, na cotação atual, mantendo essas métricas aí de payout, de lucro por ação, a gente poderia pagar até R$ 19,28. Então, no preço atual, a gente teria ainda, a ação poderia subir mais um pouquinho ainda, a gente receberia nosso 7% de dividend yield esperado. Então o método serve para isso, é ter uma expectativa de recebimento de dividendos 5, 6, 7%. Com essa expectativa, baseando-se no histórico de pagamento, na média de histórico paga de dividendos pela empresa, você consegue chegar num limite que você pode pagar naquela ação para receber aquele esperado de dividendos. Então hoje o dividend yield está em 7,15. Então eu poderia pagar até, nesse valor de 18,38, eu poderia pagar até R$ 19,28, que eu ia ter um retorno de 7% de dividend yield, mantendo-se esse histórico que ela vem pagando até hoje. Se a empresa aumentar o seu payout médio para 50%, o que é bem possível, né, bastante possível, pelo que a gente viu lá nos novos cenários de investimento, assim que começar a pagar essa dívida, ela não tiver mais com o que investir o seu dinheiro, ela tende a distribuir mais para o seu acionista em dividendos. Então é bem possível que esse payout aumente. Então se ele for para pelo menos 50%, que já foi próximo disso nos últimos anos, se você tiver uma expectativa de 5% de receber 5% de dividendo, você pode pagar até R$ 37 na ação, que você vai receber no mínimo esses 5%. Né? Na cotação atual você vai receber muito mais do que 5%. Se a expectativa for de 6% de dividend yield, o preço teto seria de R$ 30,83.
E se a expectativa for de 7% de dividend yield, o preço teto seria de 26,42%, e isso com o payout estimado em 50%, o que é bem provável, impossível que aconteça. Então no preço atual, de 18,88, a gente teria muita margem de crescimento da cotação da ação que a gente poderia comprar tranquilamente, que a gente iria receber um bom dividend yield em cima desse preço teto. E tudo isso se baseando nesse payout conservador e no lucro atual da empresa. Mas se a gente vê as projeções de receita e de lucro da empresa, a gente vê que a tendência dela é só subir, né, com todos os investimentos que estão sendo feitos. Então, com a subida de receita e lucro, o dividendo recebido como retorno deve ser muito maior. E eu falo isso me baseando nos resultados da própria empresa. Nesse gráfico aqui a gente consegue ver a receita líquida da empresa nos últimos 10 anos. Em 2011, a receita líquida da empresa ficava um pouco mais de 1,5 bilhão de reais. 10 anos depois, de 2020, ela fechou 2020 próxima a 5 bilhões de receita líquida, ou seja, a receita nos últimos 10 anos mais do que triplicou o seu valor. E não é só a receita não, o lucro da empresa vem acompanhando toda essa crescente da receita. Né? Em 2011, o lucro, que era em torno de 300 milhões, já chegou em 2019, né, no seu pico, em torno de 1,5 bilhão de reais. Agora em 2020 ele fechou um pouco abaixo, né, em função de todos os problemas de pandemia, das secas, mas é algo não recorrente, né? A tendência, assim, a linha de tendência aqui do gráfico do lucro líquido tende sempre a subir. Em 2021 esse número já está melhorando, né? Então 2021 tende a fechar um número melhor. E o que é mais interessante de tudo isso é que a cotação da empresa ela não está acompanhando toda essa subida da receita do lucro, né? Esse gráfico aqui da cotação, né, que eu peguei de 2017 para cá, você vê que o preço da ação ela vem oscilando muito, né? No final de 2017 ela estava um pouco mais de 15 reais, chegou a ficar um pouco mais de 11, né, próximo a 12 reais em setembro de 2019, atingiu seu pico, né, próximo a 35 reais no início da pandemia, e depois só veio caindo, ela caiu bastante, né, no auge da pandemia, se recuperou um pouco e voltou a cair agora novamente. Não está baseado em nada isso. Você vê que o gráfico da receita e do lucro só sobe e a cotação não acompanha, ou seja, é um ótimo momento para comprar mais ações, né? Aumentar a sua carteira, aumentar seu portfólio e em recorrência disso um aumento também dos dividendos, né? Então essa soma do seu aporte cada vez maior e pagando um preço ainda mais descontado em cada ação é o que vai te enriquecer no futuro, te fazer ter um ganho maior de renda. E isso ao longo dos anos vai fazendo uma bola de neve, aumentando cada vez mais o seu patrimônio e cada vez mais independente financeiramente. Bom pessoal, por hoje era isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido o método do preço teto e o quanto vocês podem ganhar com isso, né? Comprando empresas cada vez mais descontadas. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Valeu!